Jonas capítulo 4. Nós vamos para a última mensagem do livro de Jonas, na nossa série, e hoje chegamos no capítulo 4. Nós vamos ler, a princípio, versículos de 1 a 3, mas vamos cobrir, com a graça de Deus, todo o capítulo 4. Evangelho de Jonas, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és um Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, que mudas de ideia quando ao mal que anunciaste. Agora peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Vamos falar com Deus? Deus, nós acabamos de ler o texto bíblico e carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito. Carecemos do mesmo resgate que o Senhor operou na vida de Jonas. Porque debaixo da nossa pele temos Jonas, o coração de Jonas bate no nosso peito. Nós que sabemos a vontade do Senhor e fugimos, teimamos em desobedecer ao Senhor. E a Tua palavra diz que tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. E nós estamos finalizando esse livro, Deus, e vendo como o Senhor é um Deus misericordioso, como Tu és um Deus que não abre mão dos seus. Imploramos ao Senhor a graça do resgate constante. E se há alguém entre nós que ainda não foi convertido, opera, Deus, a regeneração. Porque o Teu Espírito é que convence da obra de Cristo, do pecado, da justiça, do juízo. Sem a ação do Teu Espírito, nós vamos sair daqui apenas com mais informações sobre o livro de Jonas. Mas o desejo do nosso coração é experimentar uma transformação profunda que vem da ação do Teu Santo Espírito aplicando a palavra do Senhor. Faça de mim apenas instrumento em Tuas mãos. No nome de Jesus, amém. Projeta, por favor, o púlpito que Calvino pregava. João Calvino, reformador do século XVII, pregava nesse púlpito. Esse púlpito que tem uma forma de caracol, que na verdade ele tem uma ideia por trás, que é o peixe que engoliu Jonas. Essa era a ideia. As igrejas do século XII, eles tinham esse púlpito aí, onde o pregador entrava por trás, subindo cada degrau, e em cada degrau desse púlpito havia uma exortação. E a exortação era o seguinte: você precisa do mesmo remédio que você está recomendando. Você foi resgatado, você é um pecador, mas Deus te amou de tal maneira que te resgatou. E aí ele ia subindo esses degraus, lembrando da obra maravilhosa de Deus, da misericórdia que o resgatou. E quando ele chegava no último degrau, era a ideia do peixe cuspindo Jonas. E ele pronto agora para pregar. Mas antes ele era exortado: você precisa do mesmo remédio que você está receitando. Vocês já ouviram alguém falar assim: o ouvido mais próximo da minha boca é o meu? Essa é a ideia aqui de Jonas. Entenderam? Eu preciso da mesma mensagem que eu estou anunciando para vocês, da mesma graça, da mesma misericórdia. Alguém que é salvo é alguém que não pode esquecer do que Deus fez na sua vida. E a mensagem de hoje é sobre isso. Jonas precisa ser lembrado de onde Deus o tirou. Eu e você também precisamos. Precisamos porque a nossa memória ela esquece do grande resgate do Senhor. Chegamos então no último capítulo, o último episódio da série. E o nosso querido irmão Jonas, não se esqueça, é alguém que não gosta de ser contrariado.
É alguém que não consegue lidar com a vida quando as coisas não funcionam da maneira que ele gostaria que funcionasse. Você conhece alguém assim? Conhece alguém que não gosta de ser contrariado? Que tem dificuldade com o não? Lembra que eu falei desde o início? Debaixo da minha pele tem um Jonas. O ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Mas Deus é misericordioso e está trabalhando de maneira amorosa e misericordiosa na vida de Jonas, ensinando de maneira cirúrgica ao profeta Fujão a graça, a misericórdia, o amor de Deus. Jonas precisa aprender algo muito especial que ele ensinou o seu povo através do profeta Jeremias. Projeta, minha irmã, por favor. Mas aquele que se glorie nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Deus quer me ensinar e te ensinar isso também, que Deus é um Deus que tem prazer na misericórdia. E veja bem, se você é do Senhor, Ele vai te ensinar, como ensinou para Jonas. Às vezes, como nós vimos na primeira mensagem, segurando pelas nossas mãos, mas em outros momentos pela nuca, empurrando a gente, porque Deus não aborta a missão, onde a vida de Jonas não poderia ser escrita sem Deus. Se você tirar Deus da história de Jonas, não sobra nada, assim como na minha vida e na sua também. É isso que Cristo disse certa vez: sem mim nada podeis fazer. Jonas passou por aquela experiência gloriosa, resgatadora no ventre do peixe, foi resgatado através de um milagre, mas logo em seguida, irmãos, ele deseja a destruição de uma cidade inteira. Motivado pelo senso de justiça, ele tem dificuldade com a misericórdia de Deus. Ele foi para Nínive e pregou só juízo. E na última mensagem nós vimos que Deus usou de misericórdia com os ninivitas, converteu a cidade inteira. Jonas está alegre? Feliz com isso? Jonas queria que Deus derramasse a taça da ira dele sobre os ninivitas. Mas como diz o famoso pregador Paul Washer, uma verdade mais assustadora que a Bíblia ensina é que Deus é bom. Deus usou de misericórdia com os ninivitas, e eles se arrependeram, e Deus declarou perdão para aquele povo. Deus não visitou os ninivitas com juízo, mas com a sua bondade. E sabe o que a Bíblia revela para nós nessa noite, irmãos? O coração de Jonas, que tem dificuldade com a misericórdia de Deus. Querido, se o livro de Jonas terminasse no capítulo 3, nós teríamos um dos maiores profetas da história. Um único sermão, uma cidade inteira convertida, um resultado fantástico. E foi a primeira vez que alguém saiu de Israel para anunciar as boas novas, para falar de Deus para outro povo. Mas Jonas se entristece, porque os ninivitas se converteram. Jonas não gostaria de chamar um ninivita de irmão, de saber que está indo para o mesmo lugar que ele. Ele não aceita, presta atenção aqui comigo, ele não aceita Deus ser bom com quem não merece. Vou repetir, Jonas não aceita Deus ser bom com quem não merece. Essa é a sua luta interna. Se a narrativa tivesse terminado ali no capítulo 3, seria então algo maravilhoso. Mas sabe o que Deus quis fazer, irmãos? Deus quis revelar o coração de Jonas para a gente nessa noite. Porque Deus quer resgatar o coração de Jonas. E Deus quer resgatar o meu coração e o seu também. Porque, mais uma vez eu vou repetir, debaixo da nossa pele tem um Jonas. Se o livro de Jonas fosse super-heróis, o Jonas seria um anti-herói. E existe aqui um contraste entre a mentalidade tribal de Jonas e o Deus missionário. Mais tarde eu vou ampliar isso. Mas apertem os cintos, porque agora nós vamos ver como Deus vai tratar Jonas. E quem sabe você veio aqui essa noite porque Deus quer tratar o seu coração também. Eu não tenho dúvidas que Deus quer tratar o meu coração. E Deus pode usar as circunstâncias mais estranhas. Presta atenção. Deus pode usar as circunstâncias mais estranhas para tratar o nosso coração de mágoas, ressentimentos, de falta de perdão, de falta de amor com o próximo. Deus pode usar as circunstâncias mais estranhas para ordenar os amores desordenados do nosso coração, para nos ensinar sobre o seu reino e sua glória.
E como está o coração de Jonas? Com raiva, amargurado, aborrecido. Qual é o motivo? Porque Deus salva. Jonas é crente, Jonas é discípulo do Senhor, mas ele está aborrecido porque Deus perdoou os ninivitas. Parece que ele esqueceu rapidamente do que Deus fez com ele, resgatando-o através daquele peixe que poderia ter deixado Jonas morrer afogado. Sabe quem é Jonas, irmãos? Jonas é um moralista que precisa aprender que Deus usa de misericórdia com pessoas perdidas. Aliás, nesse mundo só tem pecadores, só tem gente perdida. É Deus que nos resgata. E ele não admitia que Deus pudesse perdoar um povo inimigo. E louvado seja Deus, porque Jesus disse certa vez: haverá mais júbilo no céu quando um pecador se arrepende do que 99 que se consideram justos e que não necessitam de arrependimento. Enquanto o céu está festejando a Cristo por causa do arrependimento dos ninivitas, o nosso querido irmão Jonas está amargurado, com raiva. Raiva de quem, gente? Raiva de Deus. Esse é o ponto. Jonas está chateadinho com Deus. Sabe aquela criança que fica chateadinha com o pai, com a mãe? É o nosso menininho Jonas, é o garotinho Jonas. Mas apesar de tudo isso, Deus é paciente com ele, e eu fico assim encantado quando eu leio o livro de Jonas, o agir de Deus, a maneira como Deus usa para resgatar o coração de Jonas, para tratar com Jonas, porque Deus lida de maneira individual com o seu povo. E embora o amor ao país e ao seu povo seja algo bom, gente, pode se tornar excessivo, desproporcional, como qualquer outro amor. Jonas amava Israel e odiava quem não fosse de Israel. E é interessante porque Jesus Cristo, ele foi muito duro em relação a isso, preciso, cirúrgico. Quando ele falou do amor desordenado, ele usou aplicações que mexem com a gente. Quando Jesus disse assim: qualquer um que amar mais pai, mãe, filho do que a mim, não é digno de mim. E pela manhã nós vimos o perigo até de você amar mais a igreja do que Cristo, o noivo. É um perigo, o amor desordenado, que na verdade é uma idolatria. É quando você troca a criatura pelo Criador. E é muito fácil fazer isso, gente. É no piscar. É muito fácil fazer isso. E Deus está confrontando aqui a idolatria de Jonas, que representa a nação de Israel. E o que está acontecendo aqui é tão sério, porque Jonas está desgostoso com Deus, irado com Deus. Você já ficou irado alguma vez? Já ficou com raiva? Qual era o motivo da sua raiva? Era uma ira santa? A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Existe uma ira que é santa, gente. Sabia que você pode ficar irado e sem pecar? A Bíblia apresenta para nós dois exemplos. A Bíblia diz que Moisés era um varão muito manso e Jesus Cristo era um varão muito manso. E esses dois ficaram irados. Um dia Moisés, quando desceu do monte, estava recebendo a lei. O povo de Deus fez um bezerro de ouro e começou a adorar. Sabe o que Deus disse? Olha lá, Moisés, o seu povo. Moisés desce, pega aquele bezerro de ouro, quebra aquilo tudo, moe aquele bezerro de ouro, coloca na água e dá para o povo beber. Qual é a lição? Vejam bem, o Deus que vocês fizeram, com o que se mistura? Com fezes e com urina. Porque o ídolo tem boca e não fala, tem nariz e não cheira, tem olhos e não vê. Moisés teve uma ira santa. Quando Jesus entrou no templo e as pessoas estavam lá fazendo comércio no templo, o que Jesus fez? Meus queridos, por favor, não façam isso. Foi isso? Chicote. Não foi isso? Uma ira santa. Mas Moisés está irado com o Senhor, com Deus. Só que Moisés faz algo que quando eu estou irado eu não consigo fazer. Você consegue orar quando você está irado? Moisés ora. Moisés não, Jonas ora. Acompanhe comigo aí a oração de Jonas. Versículos 2 e 3. Ele orou ao Senhor e disse:
Ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra, parece que ele falou com Deus antes de pegar o navio, né? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, porque sabia que tu és um Deus bondoso, compassivo, tardio em ira-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Estamos ouvindo da boca do próprio Jonas o motivo que levou Jonas a fugir de Deus. Não é que ele tinha medo do sucesso, do fracasso da sua missão, ele tinha medo do sucesso. Ele sabia que Deus é misericordioso. E a pergunta é, gente, ficar nervoso com Deus, porque Deus é misericordioso? Que isso, gente? Porque Deus é bom? Você já pediu para Deus tirar a sua vida em algum momento? Quem aqui já fez uma oração pedindo, Senhor, pode me levar? Ninguém, gente? Só o pecador aqui? Teve um corajoso aqui também, mais uma corajosa. Teve um dia que eu cheguei para Deus e falei, Senhor, me leva, tá bom já. Mas sabe qual é o problema? E eu vou revelar meu coração para vocês. Porque a minha vontade era diferente da vontade de Deus. Agora pensa, ao invés de pedir, Senhor, muda o meu coração que não está alinhado com a vontade do Senhor, eu prefiro pedir para Deus tirar a minha vida. E é o Jonas. Olha como nós somos. Às vezes não queremos nos submeter ao Senhor e preferimos pedir, Senhor, eu prefiro deixar de existir aqui nesse mundo. Tire a minha vida. Jonas é um queixo duro, gente, como dizia meu pai. Mas ele é um conhecedor da Bíblia. E olha o que ele está fazendo. Olha com base em que ele está orando. Ele está orando parte da oração de Moisés. Projeta, por favor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em ira-se, grande misericórdia e fidelidade. Perceba as mesmas palavras. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Olha o que Jonas está fazendo. Visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª geração. O que Jonas está dizendo? Senhor, o Senhor vai inocentar o culpado? Eu sei que tu és um Deus fiel, um Deus misericordioso, mas e o culpado? O Senhor sabe quem são os ninivitas. É curioso como às vezes nós somos incoerentes e queremos coerência, né? Nós somos terríveis. Jonas, um sujeito incoerente para danar. Ele está dizendo, o Senhor vai inocentar o culpado? E como eu não vou suicidar, eu não vou tirar a minha vida, então o Senhor tira a minha vida. Queridos, não são poucas as vezes que nós ficamos irados, achando que Deus é injusto com a gente, que Ele trata melhor as outras pessoas. Quantas vezes nós achamos que nós temos uma vida correta, uma vida assim de obediência a Deus, e os outros que são abençoados? Essa é a crise de muitas pessoas, inclusive do salmista, no Salmo 73. Eu não compreendo o Senhor, Deus. Eu busco o Senhor, eu vou à igreja, eu contribuo financeiramente, eu oro, mas a gripe me pega toda hora. Como assim, Deus? Por que essas coisas acontecem comigo? Jonas é o tipo de pecador que eu e você somos. Ficamos felizes quando a bênção é para nós, irados quando é para os outros. Mas a maneira como Deus vai tratar Jonas, e já está tratando, me deixa envergonhado, porque Deus tem feito isso comigo ultimamente. Deus não tem puxado a minha orelha literalmente. Deus tem conversado comigo, feito perguntas, fazendo perguntas para mim. E é o que Deus vai fazer com Jonas. Deus vai fazer perguntas para Jonas. Deus vem até Jonas e começa a argumentar com ele. Primeiro, projeta. E o Senhor diz: você acha que é razoável essa sua raiva? Que paciência de Deus é essa, gente? Ô Jonas, deixa eu falar uma coisa para você. Tem lógica? Esse ataque de raiva seu aí,
Você já meditou? Qual é o assunto que está te levando a ficar nervoso? Você já fez uma avaliação correta da situação? Pense bem, Jonas. Está certo você ficar irado porque eu sou um Deus perdoador? Porque eu uso de misericórdia com as outras pessoas? Está correto isso, Jonas? E esse é o mesmo Deus desde o início. Quando Caim desejou matar Abel, Deus se aproxima e pergunta: por que você está irado? Qual é a razão da sua ira, Caim? Eis que o pecado está à porta, mas cumpre a ti dominar. E o que o Caim fez? Cortou o pescoço de Abel. Mas Deus pacientemente fez a pergunta. No aconselhamento bíblico nós aprendemos, depois de ouvir um tempo a pessoa colocando a dor, a raiva, a ira, falando do seu sofrimento, nós aprendemos a perguntar: você se escutou? Você acabou de ouvir o que você disse? Porque às vezes nós ignoramos o que o nosso coração está falando. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. E é preciso perguntar: você está se escutando? Meus irmãos, que Deus misericordioso é esse? Jonas está com raiva porque Deus não é como ele, não pensa como ele. Deus não tem ataques de raiva. A Bíblia, pelo contrário, diz que ele é tardio em irar-se. Deus está usando o Evangelho para santificar Jonas, porque o mesmo Evangelho que salva é o que santifica. O Evangelho é o poder de Deus para nos salvar, mas também para nos santificar. E olha o que esse autor diz: precisamos da salvação de Deus todos os dias, em todos os sentidos, porque estamos, nas palavras de João Calvino, parcialmente incrédulos, até que morramos. Assim é Jonas. A nossa esperança eterna está fundamentada no fato de Deus não ser como nós. Louvado seja Deus por isso. Ele faz perguntas. Quando Jó, no auge da sua dor, fez perguntas para Deus, Deus não respondeu nenhuma. Deus fez perguntas para Jó. Você sabe por que Deus fez isso com Jó, gente? No auge da dor, vivendo o problema do mal. Porque um dia ele iria responder todos os questionamentos humanos através da cruz do Calvário. A cruz do Calvário é a resposta de Deus para a presença do mal no mundo, onde a cruz confronta o meu coração irado, confronta também aquela caricatura que as pessoas fazem de Deus, de achar que Deus é injusto, que Deus é sem compaixão. A cruz do Calvário confronta toda essa caricatura que parece que Deus está numa rede preguiçosa para deitar, olhando, assistindo tudo que está acontecendo. Não, a cruz mostra que Deus, através de Jesus Cristo, experimentou o mal no grau máximo, enviando o inocente filho. Presta atenção no que eu falei: inocente. Você já foi acusado de algo que você não fez? Quem aqui já foi? E Jesus, como ovelha muda, aceitou ser crucificado. Aí alguém pergunta: Deus não está vendo? Será que Deus não está vendo? Jonas não está apenas chateado com os ninivitas convertidos, mas com Deus. E sabe o que Jonas fez? Porque Jonas é queixo duro mesmo, diante da pergunta de Deus. Sabe o que Jonas fez, irmãos? Não respondeu nada, virou as costas e saiu. Olha o que o texto diz: então Jonas saiu da cidade, sentou-se no lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Ele atravessa a cidade no lugar leste da mesma, constrói uma cabana, e como o 40 dias chegou, ele pensou: quem sabe Deus mudou de ideia. O juízo vai vir. Mesmo Deus tendo declarado que perdoou esse povo, quem sabe Deus repensou. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu entendo um pouquinho Jonas também, porque em Deuteronômio está escrito que se um profeta anunciar algo e não acontecer, ele é considerado um falso profeta. Jonas voltaria para casa sendo considerado um falso profeta, apesar que nós lemos também na semana passada que Jeremias 18 diz que se Deus anunciar algo a uma nação e se essa nação se arrepender, Deus perdoa.
Então Jonas está preocupado com o que, gente? Com a sua reputação. E a minha situação agora como profeta? Caminha comigo, verso 6. Presta atenção que Deus é esse que nós servimos. Jonas fez uma cabana, e sabe o que o Senhor fez? Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas. Qual o motivo, qual o propósito que Deus fez? Para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Deus sabe que Jonas está com raiva dele, chateado. Ele fez uma cabana, sol muito quente. Aí Deus fez nascer uma planta. O mesmo Deus que ordenou o peixe, que ordenou a tempestade, agora deu uma ordem e uma planta surgiu por cima de Jonas. E qual foi o resultado do nascimento dessa planta no coração de Jonas? Alegria. Jonas está feliz. Que coisa maravilhosa. É o único momento no livro inteiro que você consegue enxergar através das palavras um sorriso de Jonas. Ele está radiante. Sombra e água fresca. Que coisa maravilhosa. Ele não se alegrou quando Deus salvou os ninivitas. Ele não se alegrou com tanta coisa que Deus estava fazendo. Mas agora o rabugento sorriu. Agora você consegue perceber um sorriso. Porque Deus fez nascer uma planta. Sabe o que é curioso, irmãos? Às vezes, nós como povo de Deus, nos alegramos mais com a graça comum do que com a graça especial. A Bíblia diz que Ele manda chuva para ímpios e para discípulos, o sol para ímpios e para discípulos. E às vezes nós nos alegramos com uma boa chuva e falamos, oh Deus maravilhoso. Mas com a salvação de alguém o nosso coração não vibra tanto. E assim é Jonas. Por isso que eu disse para vocês, debaixo da nossa pele tem um Jonas. Agora preste atenção, porque Deus não é um ladrão de alegria. E isso pode acontecer comigo e com você. Você experimentar em algum momento o conforto do Senhor e Deus tirar de propósito para trabalhar o nosso coração. O mesmo Deus que criou a planta enviou agora um verme. Para quê? Projeta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Qual foi a reação de Jonas, gente? Mais uma vez. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Você consegue perceber Deus usando as circunstâncias externas para alcançar o coração de Jonas? Você consegue perceber isso? Porque é isso que Deus faz comigo e com você. Não é diferente comigo e com você. É Deus que envia. É Deus que nos conduz aos pastos verdejantes, mas ao vale da sombra da morte também. Não se esqueça disso. É o Deus que está conduzindo a nossa vida. O tempo inteiro nós estamos lidando com Deus, e Ele está usando todas as circunstâncias para transformar o nosso coração, para nos conformar a Cristo. Você consegue perceber isso? Você consegue perceber isso na sua vida? Quando algumas coisas que você não gostaria que acontecesse, e você aplicar Romanos capítulo 8, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não fugiu do controle do Senhor. Deus está trabalhando na minha vida. Eu disse para vocês também que o nome de Jonas significa pomba, não disse? Mas a pomba é rebelde. A pomba quer voar para longe da vontade do Senhor. Jonas fica aborrecido com o sol queimando a sua pele, mas indiferente quando Deus resgata uma cidade inteira que estava a caminho do inferno. Com a pele ele reclama. Mas pessoas que estão indo para o inferno, Jonas é indiferente. Não está nem aí para isso. Vocês estão entendendo o que Deus está fazendo aqui, irmãos? Mostrando o coração de Jonas. É a segunda vez que Jonas pede para morrer. Pergunto para você, e a pergunta é para mim: o que alegra o meu coração e o seu? O que entristece o seu coração e o meu? É o Flamengo? Peguei, Fernandão.
É isso que alegra o nosso coração? Cabe aqui aquela pergunta profunda de Agostinho: o que eu amo quando eu te amo? Eu amo a Deus mesmo? E nós temos aqui o padrão de uma pessoa que não sabe ser contrariada, tem dificuldade quando Deus diz não para ele. E Deus mais uma vez, pacientemente, pergunta. Verso 9. Então Deus pergunta a Jonas, presta atenção, irmãos: você acha que é razoável essa sua ira por causa de uma planta, Jonas? Jonas respondeu: é tão razoável que eu quero morrer. Deus está dizendo assim: Jonas, você tem direito de ficar irado por causa de uma planta? E Jonas diz: eu tenho todo o direito, e eu estou tão irado que eu prefiro que o Senhor tire a minha vida. Ele orou, gente, em resposta ao que Deus está fazendo. E o Warren Wiersbe, ele diz o seguinte: olha, ele fez a melhor das orações no pior dos lugares, no ventre do peixe, quando ele declarou: ao Senhor pertence a salvação. E fez a pior das orações no melhor lugar, em Nínive, onde Deus estava operando maravilhas. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Revelando a hipocrisia, a incoerência de Jonas. Deus não destrói uma cidade e Jonas fica furioso. Deus destrói uma planta e Jonas quer morrer. Quantas vezes eu e você falamos assim: Deus tirou tudo da minha vida. Como eu preciso aprender, e creio que você também com esse livro. É nessa graça paciente de Deus que cada um de nós encontra esperança, perseverança na fé. Pois todos nós somos muito parecidos com Jonas em nosso pecado. Quantas vezes Deus poderia ter desistido de mim, gente? Vocês não têm noção, vocês não conhecem a minha vida, nem a Gedra. Mas Deus sabe quem eu sou. Quantas vezes Deus poderia dizer assim: Bruno, chega, não quero mais. Quantas vezes Deus poderia ter desistido de você? Quantas? Deus é amoroso, e mais amoroso do que as mães que estão aqui. Deus é paciente, e mais paciente que as mães que estão aqui. E o livro termina com essas palavras. E o Senhor diz: você tem compaixão da planta que não te custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? 120 mil aqui é interpretado pelos estudiosos como as crianças. A cidade tinha por volta de 600 mil habitantes. Deus está dizendo: Jonas, você tem compaixão de uma planta que você não plantou, não regou, você não cuidou. E eu não posso ter compaixão de uma cidade inteira. Pensa. A narrativa termina como começa, com a palavra de Deus. Deus tem a última palavra, Ele é o alfa e o ômega. As primeiras e últimas palavras do livro não são de Jonas, mas de Deus. Começa com a ordem, vá, e termina com uma pergunta retórica: eu não terei compaixão de Nínive? E Deus usa aqui um argumento chamado argumento a fortiori. O que é isso, gente? O mesmo que Jesus usou para falar da ansiedade, que é o argumento do menor para o maior. Quando Jesus falou sobre a ansiedade, ele aplicou da seguinte maneira para os seus discípulos: olhe os lírios do campo, olhe os pássaros, os lírios, nem mesmo Salomão se vestiu como os lírios do campo. Os pássaros que não trabalham, mas enquanto estão voando, eles se alimentam. E qual é o argumento a fortiori aqui? Vocês não valem mais do que os pássaros? O que é mais difícil? Alimentar um pássaro ou alimentar você que foi criado à minha imagem e semelhança? Você que é meu discípulo, você que tem fé em Cristo. É o que Deus está falando aqui com Jonas. Você tem compaixão de uma planta, Jonas. O que é uma planta? E não tem compaixão de uma cidade inteira convertida? Pensa um pouquinho.
Curiosamente, Deus não chamou Jonas de egoísta e autocentrado. Colocou Jonas para pensar. E o livro de Jonas termina assim, concluso, com uma pergunta sem resposta. Mas a pergunta é: quem relatou essa conversa? A resposta: o próprio Jonas. Ele volta para Israel em silêncio. E isso tem a ver comigo e com você. Porque o final de Jonas é um chamado a uma autoconfrontação. Eu sou um Jonas. E você? Esse texto é um espelho para nós. Será que também ficamos indignados quando Deus estende a sua graça a quem nós julgamos indignos? Às vezes achamos que Deus tem que ficar magoado com pessoas que nós temos dificuldade. Não é maravilhoso, irmãos, viver em um universo que o único Deus verdadeiro é tardio em irar-se? O verdadeiro discipulado exige que aprendamos a ter um coração de Deus. Deus não é como nós. Nós temos um versículo na Bíblia que é muito especial, uma palavra poderosa. Deus justifica o ímpio. Porque Deus não é como nós. E Ele faz isso sem ser injusto. Porque toda a impunidade de um ímpio arrependido é colocado na pessoa de Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, Ele assumiu toda a nossa impiedade. E assim, nós finalizamos o livro com essa pergunta em aberto. Aguarde a próxima série. Aplicações para nós. Primeira aplicação: às vezes nós dividimos o mundo em dois grupos. Falamos sobre pessoas boas e pessoas ruins. E geralmente nós nos colocamos ao lado das pessoas boas. Mas a Bíblia divide o mundo em dois grupos? Não. A Bíblia diz que não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sem distinção. Foi Jesus que disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. O C.S. Lewis, vê se eu projetei esse texto. C.S. Lewis disse assim: morrer por pessoas de valor não teria sido divino, mas meramente heróico. E Jesus não foi um herói. Ele não morreu por pessoas que valem a pena, morreu por pecadores. Pecadores como eu. Pecador como você. Jonas saiu da cidade esperando uma condenação. Jesus Cristo, porém, saiu da cidade para morrer numa cruz para nos salvar. Lá no Gólgota, Deus salvou o mundo por meio daquele que é maior que Jonas, para perdoar todos os nossos pecados. Pergunto para você: você já foi convencido dessa verdade? Você já parou para pensar que Jesus foi crucificado entre dois ladrões? Não era um inocente e um culpado, dois ladrões. Mas houve um momento na vida de um ladrão que ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele se arrependeu. E a Bíblia diz que se você se arrepender e crer em Cristo, você está salvo. Quem é Jesus Cristo para você? Se arrependa e creia em Cristo. Segunda aplicação: uma cidade inteira quebrantada diante de Deus, e Jonas chateado por causa de uma planta. Talvez o seu coração esteja amargurado, ressentido em relação a alguma pessoa que te fez mal, foi injusta com você. A pergunta que eu faço para você que está aqui nessa noite: como você vai sair daqui? Pedindo a morte? Ou pedindo para Deus transformar o seu coração? Como você vai sair daqui? Cuidado, porque a mágoa pode levá-lo a ficar com raiva de Deus, porque você acha que Deus está sendo injusto com você, e no final você está lutando contra Deus. Cuidado quando você se preocupa mais com a sua reputação do que com a glória de Deus. A pessoa me magoou, e agora como que eu fico? Como fica a minha situação agora? Aliás, esse negócio de reputação é interessante, tá, gente? Porque Jesus não tinha uma boa reputação. Reputação é o que os homens dizem sobre você. E disseram que Cristo é um pecador, um beberrão, um glutão.
O grande desafio é a reputação ou a glória de Deus? Qual é o nosso desafio? E Deus nos convida a olhar o mundo com os olhos dele, e não com os padrões mesquinhos e autocentrados que nós temos. Precisamos desejar a glória de Deus acima da nossa própria vontade. E a maturidade cristã inclui esse realinhamento com o coração missionário de Deus. Eu não sei se você reparou o texto, mas Jonas não recebe qualquer glória nesse livro. Deus fica com tudo. Deus é glorificado nesse livro. Mas qual é o fim principal do homem mesmo? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Queridos, Deus sabe glorificar o nome dele nas nossas vidas. E ele tem me ensinado isso pela nuca, porque eu tenho dificuldade de aprender isso pelas mãos. E você? Terceira, e não pisque nessa aplicação. Com muito temor, eu vou fazer uma aplicação nessa noite. O próximo ano é ano de eleição. Independente do candidato, você tem motivos para votar em alguém e deixar de votar em alguém. Mas a pergunta que fica é: e se o seu candidato, e se aquela pessoa que não é o seu candidato se converter? Você ficaria feliz? Ou a sua posição política limita o poder de Deus, onde você acha que Deus não pode converter aquela pessoa? Naamã, lembra de Naamã na Bíblia? O leproso. Ele era comandante do exército inimigo do povo de Deus. E na casa de Naamã tinha uma serva de Deus que foi levada como escrava. E um dia ela entregou uma informação importantíssima para Naamã: se o meu Senhor for em Israel, lá tem um homem de Deus. E o que aconteceu? Naamã foi curado e convertido. Voltou para casa adorando o Deus vivo e verdadeiro. O seu cristianismo te leva a orar para alguém que pensa diferente de você, politicamente falando? Ou você não consegue orar por alguém que pensa diferente? Você sabia que quando Deus ordena que nós devemos orar pelas autoridades, é uma oração evangelística? Só você ler o texto dentro do contexto. Vivemos um período difícil, de um radicalismo extremado de ambos os lados. No meu pouco tempo de ministério pastoral, irmãos, a leitura que eu faço é que toda pessoa radical demais, radical ao extremo, geralmente tem problemas nos porões da alma. Coa um mosquito e engole um camelo. Fica preocupado com o lambari quando passam a roubá-lo. É claro que Jesus nos chama a uma vida radical em resposta ao Evangelho. Mas o que Jesus nos chama é ser radical corandeu, diante de Deus. Ser radical nas redes sociais é fácil. Ser radical mandando mensagem no WhatsApp é fácil. O difícil é: ame a Deus sobre todas as coisas, sem ninguém ver. Você quer viver uma vida radical segundo o Evangelho? Não apenas ame o próximo, ame o seu inimigo. Você quer ser radical mesmo, como Jesus te ensina? Perdoe aquela pessoa que te ofendeu. Ande a segunda milha. Não busque o seu próprio interesse. Se alguém te ferir no lado do rosto, não devolva com a mesma moeda. Sirva o próximo. Se o teu olho te faz tropeçar, você sabe o que você tem que fazer. Se o seu braço te faz tropeçar, já sabe o que tem que fazer. Quer ser radical mesmo? Seja radical em resposta ao Evangelho. E como eu não consigo ser radical como Jesus me ensina a ser, louvado seja Deus, porque eu me aproprio da obra de Cristo, porque Ele foi radical até a morte, e morte de cruz. Quarta aplicação. Dr. Rousseau Shedd dizia que nós precisamos aprender
a ler a Bíblia contra nós, sem querer nos justificar. E olha o que o Tim Keller diz: se nos sentimos mais justos quando lemos a Bíblia, nós a estamos lendo erroneamente, estamos perdendo sua mensagem central. Somente estamos lendo e usando a Bíblia de forma correta quando ela nos humilha, nos critica e nos encoraja com amor e graça de Deus, apesar de nossas falhas. Você quer fazer uma leitura correta da Bíblia? Aprenda a ler a Bíblia contra você. Quinta aplicação: quais são as suas preocupações? Você sabia que a falta de engajamento com a missão de Deus nos faz ficar preocupados com coisas secundárias? Com plantas, com tantas coisas secundárias. E olha aqui o que esse comentarista de Jonas diz: muitas pessoas, muitos cristãos são assim. O que mais os preocupa são as coisas insignificantes da vida da igreja: cor do tapete, seu status na hierarquia da igreja, detalhes na apresentação musical, sem se preocuparem com as questões maiores do Evangelho. Até mesmo os maiores fiéis, como o profeta Jonas, podem reduzir-se a anões espirituais, a não ser que elevem sua perspectiva acima das pequenas preocupações do ego. A falta de engajamento com a missão de Deus nos faz ficar preocupados com coisas secundárias. Guardem isso. Por último, quanto o Senhor teve de suportar de Jonas? Quanto o Senhor tem suportado da minha vida? Mas ele continua pacientemente podando, confrontando os meus pensamentos, resgatando o coração de Jonas. É nessa graça paciente que Deus revela em Cristo a nossa esperança. Como eu disse, quantas vezes Deus poderia ter desistido de nós? Até mesmo os assírios, indivíduos classificados entre os mais violentos, temidos da antiguidade, são alvos da misericórdia de Deus. Existe um contraste aqui, irmãos, na mentalidade tribal de Jonas e o coração missionário de Deus. A mentalidade tribal que eu falo aqui é aquele grupo de pessoas que veem todas as pessoas que pensam diferente como uma ofensa. É o caso de Jonas. O Evangelho exige que sejamos missionários, porque o Evangelho é a história de Deus sacrificando-se pelos inimigos. Deus ensinou a Jonas que não há nenhuma injustiça em salvar ninivitas, porque não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. Que o Espírito Santo nos visite com poder e graça, firmando os nossos olhos em Cristo, na cruz de Cristo, no seu reino, na sua glória, calibrando o nosso coração